Capítulo 5 Civilizações remotas. Os primeiros agrupamentos humanos tiveram lugar em 2 continentes desaparecidos há milênios, e cuja existência é até mesmo contestada pela história contemporânea, a saber, a Lemúria, ao sul da Ásia, onde, como já sabemos, encarnou a terceira raça, a única verdadeiramente autóctone, porque foi a primeira a habitar a Terra, tendo recebido na tradição espiritualista a denominação de pré-selenita, porque existiu antes que a Lua surgisse como satélite do planeta. A Atlântida, situada no Oceano Atlântico, entre a Europa, a África e a América atuais, onde encarnou a quarta raça, jamais evoluída, apresentando a constituição humana já completada, tanto na forma física como na psíquica. Em relação aos lemurianos, não se pode falar em conhecimento religioso propriamente dito, porque não existia. Os seres humanos naquelas remotas eras estavam ainda na fase constitutiva de si mesmos, apurando e consolidando as formas do corpo físico, e somente em circunstâncias especiais críticas, ante a fúria dos elementos naturais, desencadeados quase que permanentemente, voltando-se para a ideia de um poder invisível maior que aquele que tinham sob as vistas, ao qual pudessem atribuir a criação do mundo. No continente assolado ainda, no primeiro período que durou milênios, por erupções vulcânicas generalizadas e intempéries marítimas e aéreas, o maior esforço do espírito missionário protetor da raça que ali desceu foi de preservar o homem, ensiná-lo a defender a vida e os meios de alimentar-se. Aliás, bastante precários, porque as águas invadiam as terras constantemente em quase todas as partes. Agasalhar-se em lugares altos, no interior de montanhas. Agrupar-se formando tribos, num simples esboço de organização social primária. No segundo período, quando o afastamento das águas permitiu a descida para as planícies, o trabalho do missionário que veio depois foi sobretudo fixar o homem à terra, guiá-lo para a vida pastoril, da qual não passou, aliás, até o fim da vida do continente. Esse continente desapareceu após terem os homens desenvolvido em um grau inicial a consciência e a capacidade de raciocínio. Remanescentes desse povo ainda existem na Índia, na África, na Austrália e na Polinésia, mas sempre em estado primitivo, incompatível com a civilização do planeta. Povos bárbaros que, em matéria de religião, ainda se encontram na fase primária do totemismo. Os homens da civilização atlante adoravam o sol e os astros, os animais e a natureza, em todas as suas manifestações, formando cultos politeístas, que os protetores espirituais da raça toleravam até certos limites, conquanto já houvesse nos santuários e nos templos organizações sacerdotais que rendiam culto a um Deus único, Atman, o grande espírito, como fruto do trabalho dos missionários que ali encarnaram por 2 vezes, a saber, Ânfion, que criou a fraternidade dos profetas brancos, e Antúlio, muito tempo depois, que fundou escolas de sabedoria em vários lugares. Os atlantes multiplicaram-se, formando uma comunidade de nações poderosas, e estabeleceram colônias, sobretudo no leste, as quais, após o desaparecimento do continente, desenvolveram-se e expandiram-se com o afluxo dos refugiados, sobretudo na zona do atual Mediterrâneo, ao norte da África e ao sul da Europa, formando os núcleos de vários povos antigos, como, por exemplo, os portucalenses, íberos, celtíberos, vascos, geriontes, os quais mais tarde, mesclados com os pelasgos, gregos, concorreram à formação da Europa atual, como também deram raízes etnográficas aos berberes, tuaregues, líbios, núbios e etíopes. A transferência para o Mediterrâneo dos arquivos referentes às conquistas dessa civilização nos campos da ciência e da religião são, em forte resumo, o tema fundamental deste livro, que também visa recapitular e complementar conhecimentos constantes de outras obras de pré-história publicadas pelo autor. Por exemplo, Almas Afins
e os exilados da capela. A leitura deste livro continua no próximo vídeo. Fique com Deus e até breve.